Meus amigos, hoje quero falar com vocês sobre um momento em sua vida quando Deus está se preparando para fazer algo grande, algo extraordinário, algo que mudará seu caminho para sempre. É um tempo de preparação, um tempo de refinamento, um tempo em que a mão do Todo-Poderoso está se movendo de maneiras que você talvez não compreenda totalmente. Mas se você abrir seu coração, se ouvir com os ouvidos da fé, começará a ver os sinais. Deus nunca se move em silêncio. Ele sempre deixa um rastro de sua presença, um sussurro no vento, um movimento em sua alma, uma mudança na atmosfera ao seu redor. E quando ele está prestes a abençoá-lo, além do que você pode imaginar, ele mostrará esses sinais. Você está pronto para o que Deus tem guardado para você? Porque quando ele planeja algo grande, os sinais aparecem como um tambor que ecoa na sua fé. Antes de começarmos, deixe um nos comentários. Se você crê que Deus tem algo grande para você, e inscreva-se no canal, não perca o final, tem uma surpresa esperando. Um dos primeiros sinais que você notará é um período de desconforto. Veja, Deus não traz suas maiores bênçãos à sua vida enquanto você permanece no mesmo lugar, pensando da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas. Não. Ele começa agitando seu espírito, tornando-o inquieto, permitindo que situações surjam para empurrá-lo para fora de sua zona de conforto. Você pode perceber que coisas nas quais você confiava começam a desmoronar. Amizades que pareciam inquebráveis começam a se desfazer. Oportunidades que você pensava serem suas escapam por entre seus dedos. Você pode sentir que tudo ao seu redor está tremendo. E nesse momento, o inimigo tentará sussurrar mentiras em seu coração, dizendo que Deus se esqueceu de você. Mas ouça-me hoje. Ele não se esqueceu de você. Ele está preparando você. Ele está criando espaço em sua vida para algo maior. Ele está removendo o que é temporário para que possa lhe dar o que é eterno. Não lute contra o desconforto, aceite-o, porque esse é o primeiro sinal de que Deus está prestes a fazer algo grande. Outro sinal é que você enfrentará uma resistência incomum. Quando Deus está prestes a abrir uma grande porta em sua vida, o inimigo fará tudo ao seu alcance para impedir que você a atravesse. De repente, você encontrará batalhas onde antes não havia nenhuma. Você enfrentará atrasos, decepções e distrações. Pessoas podem se voltar contra você sem motivo aparente. Situações podem surgir que testarão sua fé como nunca antes. Mas ouça-me hoje. Não desanime. O nível de ataque que você está enfrentando é uma pista do tamanho da bênção que está a caminho. O diabo não luta contra o que não é uma ameaça. O inimigo não está atrás de onde você está, ele está atrás de onde você está indo. E se a batalha é intensa, significa que o avanço está próximo. Permaneça firme, continue orando, continue acreditando, porque a tempestade não durará para sempre. E do outro lado dela, você entrará na promessa que Deus preparou para você. Então, haverá um período de silêncio. Como é difícil passar pelo silêncio de Deus. Você orou, mas não há resposta. Você buscou, mas a porta permanece fechada. Você bateu, mas nada parece se mover. É nesse silêncio que muitas pessoas perdem a esperança, que se afastam, que começam a duvidar. Mas deixe-me dizer algo. O silêncio de Deus não é sua ausência. Seu atraso não é sua negação. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Quando Ele está em silêncio, Ele está testando sua fé, refinando seu caráter, preparando-o para o que está por vir. Alguns dos maiores milagres da história vieram após um período de silêncio divino. Quando Jesus foi crucificado e sepultado, o céu ficou em silêncio por 3 dias. Mas no terceiro dia, o túmulo não pôde contê-lo. O silêncio foi apenas a preparação,
para a maior vitória que o mundo já viu. E, se Deus está em silêncio em sua vida agora, não desanime. Ele está preparando você para algo que o deixará maravilhado. Você está pronto para essa palavra? Comente amém e clique no like para apoiar. Fique até o fim. Algo incrível vai te surpreender. Outro sinal de que Deus está prestes a abençoá-lo de maneira grandiosa é que Ele o chamará a deixar algo para trás. Pode ser um relacionamento, um emprego, um hábito ou até mesmo um sonho que você segurou por anos. E isso é uma das coisas mais difíceis de fazer, porque naturalmente nos apegamos ao que é familiar, ao que parece seguro, mas Deus não o abençoará com algo novo enquanto suas mãos ainda estiverem cheias do velho. Às vezes, Ele pedirá que você se afaste de um lugar onde se sente confortável, assim como chamou Abraão para deixar sua terra natal e entrar no desconhecido. Às vezes, Ele pedirá que você libere algo que ama, assim como pediu a Abraão que colocasse seu filho Isaque no altar. Mas ouça-me hoje. Quando Deus pede que você deixe algo, é apenas porque Ele tem algo maior reservado. Ele não está tirando de você. Ele está criando espaço para lhe dar mais do que você jamais imaginou. E então, meus amigos, virá uma profunda sensação de expectativa em seu espírito. É uma sensação de que algo está prestes a mudar, mesmo que você não consiga explicá-lo. É um saber profundo dentro de você de que Deus está tramando algo. Você pode não vê-lo ainda, mas pode senti-lo. Portas que antes pareciam impossíveis começam a se entreabrir. Oportunidades surgem no seu caminho que você não buscou. O favor o segue onde quer que você vá. Pessoas começam a falar coisas em sua vida que confirmam o que Deus já sussurrou ao seu coração. E você sabe, sem sombra de dúvida, que está à beira de algo milagroso. E assim, meus irmãos e irmãs, se você está vendo esses sinais em sua vida hoje, não tenha medo, não resista, não duvide. E assim, meus irmãos e irmãs, se você está vendo esses sinais em sua vida hoje, não tenha medo, não resista, não duvide. Deus está se preparando para fazer algo grande. As provações, as batalhas, o silêncio, o desapego, a expectativa, tudo isso está levando você a um momento de avanço que mudará tudo. Segure sua fé, mantenha seus olhos nele, porque quando Deus se move, Ele se move repentinamente. Quando Ele abençoa abundantemente. E quando Ele abre uma porta, nenhum homem pode fechá-la. Prepare-se, porque algo grande está chegando. E quando chegar, você olhará para trás e saberá que cada teste, cada lágrima, cada luta valeu a pena. Porque você verá que Deus estava trabalhando o tempo todo, preparando-o para a bênção que sempre foi destinada a ser sua. Vamos juntos nessa jornada de fé? Deixe um coração nos comentários, inscreva-se e não pule o final. Tenho um recado especial para você. Meus amigos, quando Deus está prestes a abençoá-lo de uma maneira que você nunca esperou, Ele não apenas preparará a bênção, mas também preparará você. Muitas vezes, queremos a promessa, mas não queremos o processo. Queremos a vitória, mas não queremos a batalha. Queremos a coroa, mas não queremos a cruz. Mas ouça-me hoje. Cada grande movimento de Deus em sua vida vem com um processo de refinamento. E esse processo nem sempre é fácil, mas é sempre necessário. Deus frequentemente o levará por uma temporada de isolamento antes de abençoá-lo. Veja os grandes homens e mulheres da Bíblia. Antes de suas maiores vitórias, eles passaram por temporadas de separação. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar Israel para fora do Egito. Davi foi ungido rei, mas passou anos escondido antes de sentar no trono. Até mesmo Jesus, antes de começar seu ministério, passou 40 dias no deserto. Por quê? Porque há coisas que Deus
só pode fazer em você quando você está sozinho com Ele. Há lições que você só pode aprender no lugar tranquilo. Há uma profundidade de fé que só pode ser desenvolvida quando tudo o mais é retirado. Se você está se sentindo isolado, se sente que Deus o afastou da multidão, não desanime. Ele não está punindo você. Ele está preparando você para o próximo nível, para o próximo capítulo, para a próxima bênção. Outro sinal de que Deus está prestes a fazer algo grande em sua vida é que Ele aumentará sua fome espiritual. Você começará a sentir um profundo anseio por sua presença como nunca antes. Coisas que antes o satisfaziam não o preencherão mais. As conversas que antes o divertiam não o interessarão mais. As distrações que antes o ocupavam começarão a parecer vazias. Você se verá desejando a palavra de Deus, desejando mais tempo em oração, ansiando por sua voz. Isso não é coincidência. É um sinal de que Deus está puxando você para mais perto, porque Ele está prestes a fazer algo novo em sua vida. Quando sentir essa fome, não a ignore. Alimente-a. Busque-o como nunca antes, porque aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Antes de tudo, comente "Deus é fiel" se você sente Ele agindo na sua vida. Curta, inscreva-se e veja até o final para uma revelação poderosa. Ao mesmo tempo, Deus começará a mudar as pessoas em sua vida. Alguns relacionamentos se desfazem naturalmente. Algumas conexões que antes pareciam fortes, de repente enfraquecem. Isso não é rejeição, é redirecionamento. Deus está removendo pessoas de sua vida que não podem ir aonde Ele está levando você. Nem todos estão destinados a fazer parte da sua próxima temporada. Algumas pessoas são designadas apenas para certos capítulos de sua jornada, e quando esse capítulo termina, o papel delas em sua história também termina. Não segure o que Deus está tentando afastar do seu caminho. Confie nele. Ele sabe o que está fazendo, e enquanto remove algumas pessoas, Ele também enviará novas. Ele o conectará com aqueles que o empurrarão para mais perto dele, que o encorajarão em sua fé, que o ajudarão a entrar no destino que Ele preparou para você. Outro sinal de que Deus está se movendo é que Ele desafiará a sua fé como nunca antes. Ele pedirá que você dê um passo que não faz sentido. Ele o conduzirá a um lugar onde você não tem escolha, a não ser confiar nele completamente. Pode ser uma decisão de deixar um emprego, iniciar um novo projeto, mudar para um novo lugar, dar um passo que parece arriscado, e nesse momento, o medo tentará segurá-lo. A dúvida tentará sussurrar em seu ouvido. Mas deixe-me dizer algo. Quando Deus o chama, Ele o capacita. Quando Ele lhe dá uma visão, Ele providencia o sustento. Quando Ele diz para você se mover, Ele já preparou o caminho. Não deixe o medo impedi-lo de entrar no que Deus tem para você. Caminhe pela fé, não pela vista. Confie nele, mesmo quando não entender, porque as maiores bênçãos muitas vezes estão do outro lado da obediência. Deus também testará sua paciência. Às vezes, a bênção não está atrasada porque Deus a está retendo. Está atrasada porque Ele está garantindo que você esteja pronto para recebê-la. Muitas vezes, pensamos que estamos preparados para o que pedimos, mas Deus conhece nossos corações melhor do que nós mesmos. Ele sabe quando o momento é certo. Se você está em uma temporada de espera, não perca o ânimo. Não se canse. Continue confiando. Continue acreditando, porque quando a bênção finalmente chegar, você verá que valeu cada segundo de espera. Quer sentir Deus falando com você? Deixe um 2 nos comentários. Dê um like e fique até o fim. Uma surpresa vai abençoar sua vida. E quando o momento for certo, quando tudo estiver no lugar, quando Deus terminar sua obra em você, então, de repente, tudo mudará.
Portas que estavam fechadas se abrirão. Orações que pareciam sem resposta serão cumpridas. Oportunidades que você nunca esperava virão até você. E quando isso acontecer, você olhará para trás e perceberá que cada luta, cada atraso, cada teste estava levando você a esse exato momento. Mas deixe-me dar um aviso. Quando a bênção chegar, não se esqueça de quem a deu a você. Muitas vezes, clamamos a Deus no vale, mas quando alcançamos o topo da montanha, esquecemos-nos de quem nos trouxe até lá. Oramos desesperadamente quando estamos em necessidade, mas quando a necessidade é suprida, nos afastamos. Não deixe que essa seja a sua história. Quando Deus o abençoar, permaneça humilde. Continue buscando-o. Continue servindo-o. Continue dando-lhe a glória, porque a bênção não é apenas para você. É para o propósito dele. É para que você possa ser uma luz na escuridão. É para que você possa ser um testemunho para os outros. É para que você possa usar o que ele lhe deu para construir seu reino. Conclusão. E assim, meus amigos, se você está vendo esses sinais em sua vida hoje, alegre-se. Você está à beira de algo incrível. Você está no limiar de uma nova temporada. Não tenha medo, não desista, mantenha seus olhos em Jesus, porque quando Deus se move, ele se move de maneiras além do que você poderia pedir, pensar ou imaginar. Prepare-se, porque a bênção está chegando, e quando ela vier, deixará você maravilhado com a grandeza do nosso Deus. Meus amigos, quando Deus está prestes a fazer algo extraordinário em sua vida, o processo pode não ser sempre fácil, mas sempre valerá a pena. Muitas vezes, focamos na bênção em si, mas deixamos de ver a transformação que ocorre em nós antes que a bênção chegue. Deus não quer apenas lhe dar algo, Ele quer transformá-lo em alguém. Ele está moldando você, refinando-o, para que quando a bênção chegar, você possa lidar com ela com sabedoria, humildade e graça. Uma das coisas mais importantes a entender nesta temporada é que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A maneira como Ele escolhe prepará-lo será muitas vezes diferente do que você esperava. Haverá momentos em que nada parece fazer sentido. Portas que deveriam estar abertas permanecem fechadas. Orações que parecem certas de serem respondidas são recebidas com silêncio. Oportunidades que antes o empolgavam são subitamente removidas. E nesses momentos, você será tentado a pensar que Deus o esqueceu, que Ele o abandonou. Mas deixe-me lembrá-lo hoje. Deus não esquece seus filhos. Ele não abandona suas promessas. Ele não começa uma boa obra em você apenas para deixá-la inacabada. Se Ele está permitindo atrasos, se está conduzindo você em direções inesperadas, é porque Ele vê o quadro maior. Ele sabe o que você não sabe. Ele vê o futuro que você não pode ver. E o que Ele está fazendo é sempre para o seu bem. Veja, antes que Deus lhe dê algo grande, Ele o ensinará a dependência. Ele o levará a um lugar onde você perceberá que Ele sozinho é seu provedor, seu sustentador, sua fonte. Muitas vezes, colocamos nossa confiança em pessoas, em empregos, em finanças, em nossas próprias habilidades. Mas Deus removerá toda falsa segurança para que você aprenda a confiar somente nele. Ele o levará por temporadas onde tudo o que você tem é Ele. Porque quando você aprender que Ele é suficiente, você estará pronto para o que está por vir. Deus não quer que você dependa de coisas temporárias. Ele quer que você se firme na base inabalável de sua palavra. À medida que você se aproxima do seu avanço, notará que o inimigo tentará com mais força distraí-lo. Os ataques se tornarão mais pessoais. As tentações se tornarão mais fortes. As dúvidas se tornarão mais altas. Você pode começar a questionar se ouviu Deus corretamente. Pode sentir-se sobrecarregado pelo medo. Pode até sentir vontade de voltar atrás, de se contentar com menos
do que Deus prometeu. Mas ouça-me hoje. Este não é o momento de desistir. Este é o momento de permanecer firme. Este é o momento de avançar. O inimigo sempre luta mais quando sabe que algo grande está prestes a ser liberado em sua vida. Ele quer impedi-lo de entrar em seu chamado. Ele quer roubar seu destino. Não o deixe. Resista a ele com a palavra de Deus. Encha sua mente com suas promessas. Cerque-se de pessoas que encorajarão sua fé. Não alimentarão seu medo. Continue avançando, mesmo quando parecer difícil, mesmo quando você não puder ver o caminho, porque o que está esperando do outro lado é maior do que qualquer coisa que você poderia imaginar. Outra coisa que acontece quando Deus está prestes a abençoá-lo é que ele testará seu coração. As bênçãos de Deus não são apenas sobre coisas materiais, são sobre responsabilidade, sobre administração, sobre carregar seu propósito. E antes que ele libere a bênção, ele examinará seu coração para ver se você está realmente pronto. Você ainda o louvará quando a bênção for atrasada? Você ainda o servirá quando as coisas não saírem conforme seu plano? Você ainda confiará nele quando o caminho for difícil? Esses são os momentos que definem sua fé. Deus está procurando pessoas que permanecerão fiéis, que manterão seus olhos nele, não importa o que aconteça, que dirão: Senhor, eu confio em ti, mesmo quando não entendo. Porque quando seu coração está certo, a bênção virá de uma maneira que não apenas mudará sua vida, mas também glorificará seu nome. À medida que o momento do avanço se aproxima, você começará a notar um alinhamento sobrenatural em sua vida. De repente, coisas que antes não faziam sentido começarão a se encaixar. Os atrasos que antes o frustravam começarão a fazer sentido. Pessoas que você nunca esperava que o ajudassem aparecerão no momento certo. Portas que estavam fechadas se abrirão sem esforço. E você perceberá que nunca foi sobre seus esforços. Sempre foi sobre o plano perfeito de Deus. Este é o momento em que você deve caminhar em fé, em que deve dar passos ousados para o que Ele o chamou a fazer. Não hesite, não recue. Quando Deus diz, mova-se, mova-se. Quando Ele diz, vá, vá. Porque seu tempo é perfeito e seus planos para você são bons. Mas deixe-me dizer isto. Quando a bênção finalmente chegar, não será apenas para você. Deus não nos abençoa apenas para nosso próprio benefício. Ele nos abençoa para que possamos ser uma bênção para os outros. O favor que Ele coloca em sua vida deve ser compartilhado. Os recursos que Ele lhe dá devem ser usados para construir seu reino. A influência que Ele lhe concede deve atrair outros para mais perto dele. Então, quando a bênção chegar, não a acumule. Não se torne orgulhoso. Não se esqueça de onde ela veio. Use-a para a sua glória. Use-a para ajudar aqueles que precisam. Use-a para trazer luz à escuridão. Porque a maior bênção de todas não está em receber, está em dar, em servir, em ser um canal pelo qual o amor e o poder de Deus podem fluir. E assim, meus amigos, se você está vendo esses sinais em sua vida hoje, não desanime, não desista, não deixe o medo impedi-lo. Continue avançando, continue acreditando, continue confiando, porque Deus é fiel. Suas promessas nunca falham, e quando Ele se move de maneiras que o deixarão maravilhado. Algo grande está chegando. Prepare-se, permaneça fiel, e quando vier, dê a Ele toda a glória, porque Ele sozinho é digno. E enquanto você caminha nesta jornada, começará a notar uma mudança em sua mentalidade. As coisas que antes o preocupavam não terão mais o mesmo poder sobre você. Os medos que antes o seguravam começarão a desaparecer. Haverá uma profunda confiança em seu espírito, não por causa de algo que você fez, mas por causa da certeza de que Deus está com você.
Você começará a entender que não importa o que aconteça, os planos dele para você são bons. Até mesmo as provações, os contratempos, os momentos de dor, nada disso é desperdiçado. Cada passo, cada experiência, cada desafio tem preparado você para o que está por vir. Também haverá uma nova força em você. Você olhará para trás, para as coisas que antes o teriam deixado ansioso, e perceberá que elas não o abalam mais. Você verá como Deus construiu resiliência em você, como Ele fortaleceu sua fé, como Ele desenvolveu seu caráter. O que antes o teria quebrado agora é apenas um testemunho de sua fidelidade. E essa força é necessária porque quanto maior a bênção, maior a responsabilidade. Deus não está apenas elevando você. Ele está confiando algo a você. Ele está lhe dando algo que deve ser manejado com sabedoria, com humildade e com gratidão. E então, quando você menos esperar, o avanço virá. Pode não vir da maneira que você imaginou, mas virá da maneira que é melhor para você. Virá no momento exato que Deus ordenou. A espera, o refinamento, o teste, tudo fará sentido naquele instante. Você ficará maravilhado com o que Ele fez. Você verá como Ele trabalhou tudo para o seu bem. Você verá como cada lágrima, cada oração, cada momento de fé levou a esse cumprimento divino de sua promessa. E quando isso acontecer, você saberá que nunca foi por sua força, mas apenas por seu poder. Hoje, quero compartilhar com vocês uma reflexão profunda sobre o tema Quando Deus está prestes a lhe dar algo grande, você verá esses sinais. Este tema ressoa profundamente com a alma brasileira, pois nossa cultura é marcada por uma fé vibrante, uma esperança inabalável e uma conexão espiritual que pulsa em nossos corações, seja nos momentos de alegria ou nas tempestades da vida. Ao ouvir essa mensagem inspirada, senti meu coração se aquecer com a certeza de que Deus nunca nos deixa sozinhos, mesmo quando enfrentamos provações, silêncios ou incertezas. Cada sinal descrito, desconforto, resistência, silêncio, desapego e expectativa, não é apenas um indicativo de que algo grande está por vir, mas também uma prova de que Deus está moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos preparando para receber bênçãos que vão além do que podemos imaginar. Como brasileiros, sabemos que a vida nem sempre é fácil. Enfrentamos desafios econômicos, sociais e pessoais, mas é exatamente nesses momentos que a fé nos sustenta, como uma rocha firme em meio ao mar agitado. O primeiro sinal, o desconforto, me fez refletir sobre como muitas vezes nos apegamos à zona de conforto, seja em um emprego estável, mas insatisfatório, ou em relacionamentos que não nos elevam. Deus, em sua sabedoria, nos tira desse lugar para nos levar a algo maior. Lembro-me de uma fase da minha vida em que tudo parecia desmoronar. Perdi oportunidades, enfrentei portas fechadas e senti o peso da incerteza. Naquele momento, pensei que Deus havia me esquecido. Mas hoje, vejo que Ele estava me ensinando a confiar nele, a deixar de lado o que era temporário para receber o que é eterno. Essa lição me ensinou a não temer o desconforto, mas a abraçá-lo como um sinal de que Deus está trabalhando. Na cultura brasileira, onde a resiliência é parte do nosso DNA, aprendemos a dançar na chuva, a encontrar alegria, mesmo na dificuldade, e isso é exatamente o que Deus quer. Que vejamos as provações como preparação para bênçãos maiores. A resistência do inimigo, outro sinal poderoso, me lembrou de momentos em que enfrentei críticas, atrasos e obstáculos aparentemente intransponíveis. No Brasil, onde muitas vezes lutamos contra adversidades com garra e fé, esse sinal nos ensina que a intensidade da batalha é proporcional à grandeza da vitória.
Quando enfrentamos oposição, é fácil ceder ao desânimo, mas a mensagem nos exorta a permanecer firmes, orando e crendo, porque o inimigo só ataca o que é uma ameaça ao seu reino. Isso me inspirou a aplicar uma lição prática. Em vez de me curvar diante das dificuldades, escolho orar com mais fervor, buscar a palavra de Deus e cercar-me de pessoas que fortalecem minha fé. Como brasileiros, sabemos o valor de uma comunidade unida, e essa mensagem reforça a importância de nos apoiarmos mutuamente para vencer as batalhas. O silêncio de Deus, um dos sinais mais difíceis, tocou meu coração profundamente. Quantas vezes orei e não ouvi resposta? Quantas vezes bati a porta e ela permaneceu fechada? No entanto, aprendi que o silêncio de Deus não é sua ausência, mas um convite para confiar. No Brasil, onde a espiritualidade muitas vezes se mistura com a paciência de esperar pelo tempo certo, essa lição é poderosa. Aplico isso na minha vida ao lembrar que mesmo quando Deus parece distante, Ele está trabalhando nos bastidores. Isso me ensinou a perseverar em oração, a estudar as Escrituras e a confiar que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não entendo. O chamado para desapegar também ressoou comigo. Na nossa cultura, onde valorizamos laços familiares e afetivos, soltar algo ou alguém pode ser doloroso. Mas Deus nos pede para liberar o que nos prende ao passado para recebermos o novo. Isso me fez refletir sobre como, às vezes, seguramos sonhos ou situações que já cumpriram seu propósito. Aplico essa lição ao praticar a entrega diária, confiando que Deus tem algo melhor. É um exercício de fé que nos liberta para receber bênçãos maiores, como Abraão, que confiou em Deus mesmo diante do sacrifício de Isaque. Por fim, a expectativa, aquele sentimento de que algo grande está por vir, é algo que todos nós, brasileiros, conhecemos bem. É como a energia antes de uma grande festa, como o carnaval, onde sentimos a mudança no ar, antes mesmo de ela acontecer. Essa expectativa me ensina a manter os olhos fixos em Deus, a esperar com fé ativa, orando, buscando e crendo que Ele está alinhando tudo para o meu bem. Aplico isso vivendo com gratidão, reconhecendo os pequenos sinais diários de que Deus está agindo, mesmo antes de ver a bênção completa. Essas lições práticas, abraçar o desconforto, resistir às batalhas com fé, confiar no silêncio de Deus, desapegar do velho e viver com expectativa, transformaram minha perspectiva. Como brasileiros, somos um povo de fé ardente, que canta, dança e ora com paixão. Essa mensagem nos lembra que cada provação é uma oportunidade de crescimento, cada espera é uma chance de confiar, e cada bênção é um convite para glorificar a Deus. Aplico isso vivendo com propósito, sendo uma luz para os outros, compartilhando esperança e usando os dons que Deus me deu para abençoar minha comunidade. A fé não é apenas sobre receber, mas sobre dar, servir e refletir o amor de Deus. Meus amigos, se essa mensagem tocou seu coração e reacendeu sua fé, deixe um like agora para espalhar essa palavra de esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus está trabalhando na vida deles. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem inspiradora como esta. E nos comentários, escreva "Deus está agindo" ou compartilhe como essa palavra impactou você. Vamos juntos construir uma comunidade de fé e esperança. Fique até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Que Deus os abençoe abundantemente.